Desde que o mundo é mundo, nas datas comemorativas, os presentes ficam obviamente mais caros. Por isso, se você quiser adiantar o presente do seu Paps, a minha indicação vai ser o livro do Fiuza, Fake Brasil, que eu te garanto, não tem como ele não gostar, o que na verdade não tem como alguém não gostar. Com 35% de desconto ele tá saindo a R$ 28,18. Mas pra quem gosta de kit completo, tem o Fake Brasil e Destruindo Fake News, saindo a R$ 47,49. Presentão pro seu Paps e mais informações para a nossa população. Tenho dito. Pra quem se interessou, os links vão estar fixados aqui nos comentários. Então eu vou mostrar pra vocês os acontecimentos da semana em ordem cronológica para que vocês consigam entender o porquê as reações estão cada vez mais elevadas e cada vez mais eles estão menos preocupados se o processo está aparentando de fato ser democrático. Parece que a operação Tudo ou Nada está em execução. E antes de ser acusada de espalhar fake news, fui eu que criei essa teoria baseada nas vozes na minha cabeça, mas principalmente no que os meus olhos enxergam. Segunda-feira, 28 de junho. Lewandowski anula provas de leniência da Odebrecht contra Lula. E a decisão do ministro do STF vale para a ação que o ex-presidente responde sobre a compra de terreno para a nova sede do Instituto Lula. Nesse processo, Lula é acusado de receber 4 milhões da Odebrecht e as provas anuladas, só para refrescar sua memória, são e-mails do próprio Marcelo Odebrecht, onde ele diz: o italiano, que é o Palocci, disse que o japonês, que é o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, vai lhe procurar para um apoio formal ao Instituto de 4M. 4 milhões. Não sabe se todo este ano ou 2 esse ano e 2 no outro. Vai sair de um saldo que o amigo do meu pai, que é o Lula, ainda tem comigo de 14. E o mais interessante é que o Instituto Lula literalmente passou recibo. E tá aí o recibo que eles fizeram no valor de 4 milhões. Então, Lewandowski diz que nada disso aí tá valendo mais, viu? E é como se simplesmente não existisse. Ou a justiça vai fazer de conta que não viu. Voltando para os assuntos de segunda, enquanto Lewandowski estava livrando a cara do Lula mais uma vez, o relator do voto auditável na Câmara, Felipe Barros, estava contando para todo mundo que nós usamos a primeira geração de urnas. E de novo, apenas nós, Brasil, Butão e Bangladesh, utilizam esse modelo. O resto do mundo evoluiu e nós ficamos para trás. Felipe Barros mostrou que na época que as nossas urnas foram construídas, nós usávamos celular tijolão, máquina de escrever e o povo mais rico já tinha acesso aos moderníssimos disquetes. Pois é, né, menino? Mas há quem diga que evoluir é um retrocesso, porque Bluetooth pra quê quando se pode ter um toca-fita que a gente volta a fita com caneta, né? Enquanto Felipe Barros lutava pela evolução do nosso processo eleitoral, que dará mais transparência ao símbolo da nossa democracia, Alexandre de Moraes estava articulando uma reunião de partidos contra o voto auditável. E essa articulação é para que o voto auditável não passe e essa questão não vá para o STF. Onde eu acho que seria muito problemático ir contra a vontade do Congresso sem causar uma ruptura institucional. Então é melhor articular, né? Articulemos! Agora, o fato interessante, porém gravíssimo. A Folha disse em sua matéria que durante o jantar articulado por Alexandre de Moraes, meu amigo pra vida toda, não esquece disso, seu Xande, ele teria afirmado a Bruna Araújo do PSDB, Baleia Rossi do MDB, Orlando Silva do PCdoB e a Paulinho da Força do Solidariedade que essa bagaça não era pra chegar no Supremo. Porém, olha só que coisa, meu povo. O STF tá há mais de um ano, porque essa matéria é de fevereiro, tentando notificar o Paulinho da Força que foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força conseguiu ser localizado para estar numa reunião organizada, segundo a Folha, por um ministro do Supremo, mas não consegue achá-lo para fazer a justiça ser cumprida, mesmo com a sua assessoria dizendo que ele tá ocupando o mesmo gabinete há 14 anos. Gente, isso é incrível. Já na ala feminina do Supremo, Rosa Weber contribuía também com seus 2 centavos, determinando a quebra de sigilo do advogado da Precisa Medicamentos. Denúncia baseada em Luiz Miranda, que não apresentou nenhuma prova. O negócio é que até hoje os advogados do Adélio, sabe-se lá quem tá pagando, continuam dormindo os sonos dos justos. Assim, bem na nossa cara. E enquanto a população começa a demonstrar carinho por Barroso em restaurante no Leblon por ser contra o voto auditável, Renan Calheiros procurou ministros para tentar evitar derrotas da CPI no Supremo, dizendo que quando o ministro tem uma decisão contrária da CPI, eles atrapalham o andamento das investigações.
Tipo assim, né? Quem é Renan Calheiros com um caminhão de processos no Supremo falando pro Supremo parar de atrapalhar os planinhos dele? Mas Renan é o todo-poderoso porque ele próprio, que uma vez ao receber do próprio Supremo a ordem de deixar a presidência do Senado, disse: não, obrigado. E isso tudo foi só na segunda. Terça-feira, 29 de junho. Dia de CPI. O depoente era o deputado estadual Fausto Júnior, relator da CPI do Amazonas. Começamos com Omar Aziz nervosíssimo e o povo disse que ele ficou sentido por conta de um arranca-rabo seguido de expose que eu e ele tivemos lá no Twitter na noite de segunda, viu? Foi lindo. Mas eu tenho pra mim que ele sabia que o seu Fausto ia expor os troços tudo dele lá no Amazonas e que o negócio ia feder. E ele tava certo, menino, o troço fedeu. Agora, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, peço, por favor, que me garanta em relação à indagação do senador Omar Aziz. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Mereciam ser indiciados. Eu propus isso no âmbito da comissão e não foi aceito. Ah, o senhor propôs o indiciamento? Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive, o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde. Mas algo muito importante, além do expose do Omar, rolou naquele dia. Tivemos o início do racha do G7. E isso aconteceu porque quando o deputado Fausto começou a falar sobre as corrupções apontadas lá no Amazonas, pertinente ao governo do Omar Aziz, ele não quis segurar esse BO sozinho e jogou pro colo de quem? Eduardo Braga, também senador pro Amazonas. Ele tem que saber e tem que estar no relatório. Senador, Vossa Excelência pagou 50 milhões de reais de processo indenizatório, senador. Processos absolutamente não fui eu não que pagou. Só um minutinho. Não, o senhor não veio aqui para me acusar. O senhor está aqui como testemunha. E o senhor se comporte. Se comporte. Não, peraí, só um minutinho, deputado. Deputado, não fique nervoso. Calma. Calma, deputado, calma. Nós vamos chegar ainda. Em 50 milhões, nós vamos chegar lá. Eu só quero saber, aliás, todos os senadores, quem está nos vendo agora, o que o senhor achou do meu governo em 2011? Cadê no relatório? Pega o seu relatório e leia. Procure 2011. O que o senhor escreveu? Senador, não. Foram pagos. Pelo amor de Deus. Senador, eu tenho que responder a sua pergunta, senador. O senhor está sob juramento. O senhor não deixa eu responder. Foram pagos 1,5 bilhão de reais em processos indenizatórios. Esse é um problema que vem desde 2011. Não. Desde 2011. Na época do Eduardo. O Eduardo pagava. O meu governo não teve indenização. O teu secretário de Estado era o mesmo meu, rapaz. Não. Omar, por favor, não. No meu governo não houve pagamento de verba indenizatória. Não havia pagamento de verba indenizatória. Pode mandar fazer a consulta. Tá, mas essa parte aqui é a mais legal de todas. Agora, tá bom, foi pago 1 bilhão e tal, tudo bem, de processo indenizatório. Aonde está no relatório isso? Está na página... Não, isso aí é um relatório. E está na página 103 e 104 do relatório final. Está consta o pagamento que o senhor está me perguntando. Sim, mas não, tudo bem. Deixa eu só te explicar. No relatório, Vossa Excelência fala no relatório sobre 2011, 2012, 2013? Falo. Onde está? Na página 103 e 104 do relatório. Do relatório final. Só fala sobre pagamento indenizatório. Só. Ok. Onde é que tá no relatório? Tá aqui, ó, na página tal. Ah, mas isso aí é só um relatório. Mas tá mesmo no relatório, é? Bicho. Seu Omar deveria ter ouvido o ex-prefeito de Manaus que disse pra ele não ser presidente da CPI porque muitas coisas viriam à tona. Não ouviu? Deu nisso aí. Mas acredite você ou não, para salvar o próprio traseiro, Omar Aziz acabou fazendo uma defesa do próprio presidente Bolsonaro. O senador Omar, só para concluir o raciocínio, senador Renan, porque o senador Omar disse que no caso dele como governador não era o ordenador de despesa. E, portanto, não teria que ser indiciado, como outros também, em outras circunstâncias. Não, e mais, senador Marco Rogério, a genitora dele aprovou minhas contas. A questão lógica aqui é o fato de que quem é o ordenador de despesa ou não. Vossa Excelência disse que não foi o ordenador de despesa. A mesma lógica que ele sustenta aqui, na CPI, não vale para o presidente da República. No caso do presidente da República, querem atribuir a ele a responsabilidade de tudo o que acontece nas minúcias
do Ministério da Saúde. Veja que hoje está sendo um dia muito importante. Vocês entenderam? Omar disse que não é culpado porque ele não era o ordenador de despesas. Então ele não tem culpa do que o povo fez. Mas no caso do presidente Bolsonaro, a culpa é dele. Prendam ele, super pedido de impeachment. Não, desculpa, gente, isso aí é mais pra frente. Aí, vendo que o depoente ia entrar com a vara no traseiro de seu amigo Omar Aziz, Renan Calheiros, relator, decidiu que não ia mais fazer perguntas para não dar a oportunidade do depoente expor mais ainda o seu azia. Fazer qualquer pergunta sobre o período do enfrentamento da pandemia. E no caso do Amazonas, especificamente, eu tinha feito um elenco de perguntas. A esta altura, eu vou prejudicar todas as perguntas, porque nós estamos aqui, incrivelmente, discutindo 2011. Quer dizer, efetivamente, esse não é o meu papel como relator. Menino, só que o plano de Renan foi pras cucuias quando o presidente da CPI, o seu Azia, teve a brilhante ideia de ameaçar de prisão o depoente que, obviamente, não ficou calado. Senador, eu tô sendo ameaçado. Eu tô sendo ameaçado, senador. Como é que é? O presidente. Olha, eu tô sendo ameaçado, senador. Só fica um advogado aqui, por favor. Presidente. Só um. Presidente. Não precisa de dois. A outra pode ser ali, por favor. Eu tô sendo ameaçado, senador. Presidente. Eu acabei de ser ameaçado. Não chega tanto, Vossa Excelência agiu. Toda tolerância com relação aos outros depoimentos. Eu falo do seu governo e Vossa Excelência me ameaça de prisão, senador. É isso que o senhor tá vendo pro Brasil todo? O senhor, o senador está falando a verdade. Eu acho que esse que é o problema. Eu falo do seu governo e o senhor me ameaça de prisão, senador? É isso? Sim, deputado Fausto. É isso. Mas já era, filho. O estrago já estava feito. Depois disso tudo, Omar não conseguiu mais manter a calma e muito menos fazer suas piadinhas. Porque, né? Ele é um piadista, seu Omar. Ninguém nega. Em todo momento que podia daquela sessão, o Omar usava para tentar se defender porque ele sabia que a gente estava vendo. E que o povo do Amazonas também estava. E lembrando que nas eleições de 2018 ele teve apenas 8% dos votos. Quanto mais ele mexia, mais fedia. Eu vou provar na CPI para acabar com a brincadeira de fazer de conta que faz uma CPI e não indicia o governador. Senador, quem é o senhor para falar de doença? Eu sou senador e Vossa Excelência é testemunha aqui. Você é acusado de receber 500 Presidente, por uma questão de ordem. Preciso que o depoente o senador. E nesse vídeo que eu acabei de passar, ele se mostra hiper indignado porque o deputado Fausto não indiciou o governador Wilson Lima lá do Amazonas. Então, eu não entendi o chilique do Omar porque... Então, faz com que o relator não indicia o governador. Senador. É isso que eu estou lhe afirmando. Senador, Vossa Excelência é aliado do governador, quer me acusar disso, Você senador. só me coloca aí uma coisa. Veja só, senador Eduardo Braga. Vossa Excelência me calunia. Peraí, eu não estou lhe caluniando, eu estou lhe investigando. Só um minutinho. Gagueja mais que tá pouco, seu Omar. Não foi apenas o deputado Fausto que contou pra todo mundo que você era aliado do Wilson Lima, porque a dona Natuza Neri já havia dito. E mais, ela disse que após ser convocado pela CPI, a sua CPI, ele foi lá na sua casa tomar um suco de maracujá. Tá, o suco de maracujá foi coisa minha, porque quem não gosta de suco de maracujá? E se você até hoje não entendeu exatamente o que aconteceu no Amazonas com o escândalo dos respiradores comprados em loja de vinho, meu filho, é agora que você vai entender. Prepara sua bilis. Eu vou lhe explicar de forma resumida como funcionou essa questão. Foi um processo indenizatório, também não foi licitação. Meu Deus do céu. A compra dos respiradores foi feita através de uma empresa que foi totalmente direcionada, que foi a empresa Sonoar, que detinha já esses respiradores. Essa empresa, ela pertencia ao esposo da então secretária de comunicação. Para que não houvesse, para de uma forma de blindar essa empresa, a Sonoar vendeu para a loja de vinhos, que é a empresa FJAP, e o Estado fez um processo indenizatório para comprar da FJAP. Para o senhor ter uma ideia, nós identificamos na nota fiscal que esses 28 respiradores foram comprados por cerca de R$1 milhão. A Sonoar vendeu para a loja de vinhos por R$2,5 milhões e a loja de vinho vendeu para o Estado por R$3 milhões. Meu Deus do céu, presidente. Sendo que essa compra, a FJAP comprou da Sonoar 3 horas da tarde e vendeu para o governo do Estado às 17 horas. Aproximadamente. Mas olha, pouco mais de 2 horas depois. Olha, presidente. Quem entregou os respiradores para o Estado foi a Sonoar, não foi nem a FJAP. Olha, Brasil, o que nós estamos vendo aqui. E enquanto a gente estava se distraindo com a expose do Omar lá na CPI, seu Fernando Henrique Ceboso atacava o voto auditável dizendo...
aspas. O sistema eleitoral, depois que o voto passou a ser sem papel manuscrito, funcionou bem. Para que mudá-lo? Por bons motivos não parece ser. Fecha aspas. Seu Ceboso, 2 pontos para te desmoralizar, tá? O primeiro é que o senhor ou finge demência, porque não tem nada de papel manuscrito no voto auditável, ou então o senhor tá agindo de má fé nessa falsa informação. Segundo, se o senhor realmente acha que o voto dessa urna é tão seguro, por que em 2002 o senhor sancionou uma lei que obrigava o voto impresso nas eleições? Se a urna é tão segura, por que o PSDB em 2014 pediu a apuração dos votos por acreditar que o resultado das eleições estavam errados? E mais, foi o próprio PSDB que disse que não é possível fazer auditoria e pediu o voto impresso para as próximas eleições. 2014, seu Ceboso. 2014. O que será que fez o senhor mudar de ideia? Será que foi o Bolsonaro ter sido eleito e vocês estarem se borrando de medo de uma reeleição? Euzinha aqui acho que sim. Foi também na noite de terça-feira que a Folha soltou a bomba com cara de peidinho sobre a Davat e a corrupção no governo Bolsonaro. Mas isso a gente só vai aprofundar no dia seguinte. Quarta-feira, 30 de junho. Antes de eu entrar numa forma profunda no assunto da Folha, eu não sei se vocês lembram que a dona Carmen Bruxa tinha dado 5 dias para que as onças explicassem o porquê colocaram em sigilo o processo do Pazuello. Passados 5 dias, as onças responderam: porque não é da sua conta, em minha livre adaptação. Eles disseram que isso é assunto deles e que o sigilo de 100 anos está previsto na Constituição. Então, dona Carmen, não fica triste não. Em 99 anos, a senhora, o PT, o PCdoB, o PSOL e o PDT, que foram os partidos que fizeram a senhora pagar esse mico, terão acesso ao processo, tá ok? Só ter paciência. E ainda antes de falar do peidinho que a Folha soltou, o antagonista Via Cruzoé resolveu entrar na briga e deu aquela marca de freada na cueca, soltando a seguinte matéria. Exclusivo. Luiz Miranda relata que, em reunião com o líder do governo e lobista, recebeu oferta de propina para não atrapalhar negócio da Covaxin. Só que o que começa errado não tem como dar certo. E foi ali que Luiz Miranda, o próprio, respondeu ao post da matéria da Cruzoé dizendo, abre aspas, a revista Cruzoé é responsável por suas matérias e certamente arcará com o que escreve. Não quero ser usado para criar narrativas e volto a afirmar que todas as minhas conversas com Ricardo Barros foram republicanas e não vou me pronunciar sobre fatos que não posso provar. Fecha aspas. Depois de ter desmentido a Cruzoé e a gente ter printado, o Luiz Miranda foi lá e apagou o post. Porém, ele faria um novo vídeo detalhando tudo mais tarde, para novamente se contradizer em seguida. Eu sei que é confuso, mas calma que a gente já chega lá. Então, beleza, vamos falar da matéria da Folha. E você tem que prestar muita atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque o que rolou na quarta é mega importante para você entender. Para você entender o que aconteceu na sessão de quinta lá na CPI. Exclusivo. Governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose, diz vendedor de picadinha. Representante da empresa Davat afirmou à repórter Constança Rezende que proposta partiu de Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Na própria matéria, eles falam que seu Luiz Paulo Dominguete ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca ao seu Roberto Dias, que teria então pedido propina. E foi assim que começou a saga da desmoralização. Nós avisamos? A gente tentou avisar, viu? A internet começa então a bancar o Sherlock Holmes para entender o que foi que a Folha jogou no ventilador e logo de cara descobrimos que seu Roberto Dias foi indicação da Era Mutreta, que é do DEM, que teria acatado a sugestão de um ex-deputado também do DEM, seu Abelardo Lupion. Depois eu vou passar para o Roberto para ele explicar com detalhes como é que está sendo a operação abastecimento e a operação de produção de equipamentos dentro da indústria nacional, já que esse foi um trabalho que o Roberto desempenhou com muita maestria. Também mais um membro de excelência e técnico. Mutreta, que tava já com o nome nos Trend Topics, obviamente se manifestou e disse que, tipo assim, o currículo do cara era muito bom, uai. Em resumo, contratei porque ele era competente. Se ele fez maracutaia, aí eu já
tem culpa nenhuma, hein? Fazer o quê? Enquanto a mídia especulava e extraía o máximo que podia daquela narrativa que eles sabiam que iria cair, nós levantamos todas as informações necessárias para que a sociedade num todo pudesse se dar conta que as testemunhas a serem ouvidas na CPI poderiam não ser testemunhas, e sim pessoas que aplicam golpes em vários lugares do mundo. Primeiro, nós levantamos que a diretoria da AstraZeneca afirmou por e-mail não existir intermediário em nenhum lugar do mundo. E disse mais: se alguém oferece picadinhas particulares, é provável que seja falsificado. Portanto, deve ser recusado e relatado às autoridades da saúde local. Depois, o próprio G1 colocou lá no finzinho da matéria que especulava possível corrupção no governo Bolsonaro o seguinte: a TV Globo, a Davat, com sede nos Estados Unidos, informou ter sido procurada por um de seus representantes no Brasil para que ajudasse a encontrar picadinhas contra o flango frito. Ainda em nota, a empresa afirmou que providenciou uma proposta ao governo federal a fim de assegurar picadinhas, mas que nunca foi formalmente respondida. Portanto, a apresentação entre governo e vendedor nunca foi feita e a discussão nunca avançou para um contrato, acrescentou. Gente, está lá na matéria do G1. Não houve nenhuma resposta do governo, não houve nenhum contrato. Mas isso era suficiente para parar a narrativa? Jamais. Narrativa é tudo que eles têm. Especulem aí, queimem o governo, depois a gente vê o que dá. Mostramos também que já rolavam investigações da mídia brasileira sobre a empresa Davat, onde ela era apontada como uma possível empresa que estaria atrás apenas de documentos com intenções de compra. Porque com esse tipo de documento, você pode conseguir dar golpes por aí, dando como prova da sua capacidade financeira documentos que mostram que você está no meio de um negócio milionário. Sei lá, mas foi exatamente essa a conclusão que o repórter chegou ao investigar a empresa. Galera, isso já era de conhecimento público, mas mesmo assim, naquele dia, na CPI... E da mesma forma, a notícia que envolve um possível pedido de propina referente ao contrato da Davat. Alessandro. Só que mais, Alessandro Vieira também disse que precisavam ouvir o Luiz Miranda sobre ele ter dito ter recebido oferta de propina. Eu me refiro aos requerimentos que tocam na questão das duas denúncias graves que surgiram ontem. Denúncias que envolvem a necessidade de uma nova oitiva do deputado federal Luiz Miranda, uma vez que ele refere, em matérias publicadas ontem e hoje, ter recebido uma proposta de propina para ficar calado após a denúncia que fez do imbróglio que envolve Precisa e Covaxin. Não há porquê, imagino que nenhum senador vai se colocar contra a votação desse tipo de requerimento. Gente, o negócio é que, enquanto isso tudo acontecia, o Luiz Miranda foi pra internet e soltou esse vídeo. Bomba! Agora eu vou apresentar para vocês a maior bomba de todo esse escândalo. Sabe qual é a maior bomba? É não ter uma bomba. E aí... fica todo mundo louco atrás de uma notícia nova. Agora eu sou convocado na CPI para explicar algo que a imprensa está falando. Não sou eu que estou falando. Não saiu da minha boca. É a imprensa que está falando. Ou talvez algo que foi dúbio. Que nem eu tenho certeza se a intenção realmente foi aquela. Apesar de ter todos os elementos. Para acusar alguém, precisa ter muito cuidado. Eu, por exemplo, em nenhum momento, tive uma conversa não republicana com o líder do governo, Ricardo Barros. Nunca, zero possibilidade. Mas alguns da imprensa e até alguns colegas parlamentares disseram que o Ricardo Barros, em um jantar, fez uma oferta para mim, não republicana. Esse cuidado é importante porque o que acontece? Em nenhum momento eu ataquei o governo. Em nenhum momento eu quis prejudicar o governo. Pelo contrário, eu tanto tinha certeza que o governo estava fazendo algo com a denúncia que eu fiz junto com meu irmão no dia 20/3, que em uma entrevista no dia 6/7 em Brasília, no Correio Brasiliense, que foi transmitida pela TV Brasília, eu falo ali claramente desse caso, sem citar nomes, com devido cuidado. Falo que era um grupo empresarial que comprou medicamentos e não entregou e que quase vendeu vacinas pra gente. Se não fosse o presidente para que eu denunciei, ter acionado a Polícia Federal e ter travado, teriam vendido. Por que eu dou essa afirmação? Porque até então eu não vi mais o contrato andando. E eu não consegui informações precisas e não foi falta de tentar falar com o presidente e com o ministro da Saúde. Essa é a verdade. É só olhar minha fala.
Cara, é muita vergonha alheia essa CPI. Mas calma que isso tudo fica muito pior, porque no fundo do poço tinha um alçapão, e esse alçapão seria aberto na quinta-feira. Mas apesar de ser o Carlos Wizard ter ficado calado e tipo, não vou responder sua pergunta, seu senador, a gente ainda assim conseguiu extrair algo muito positivo daquela sessão. Mais uma vez ficou mais claro que o G7 já era. Senador Macau. Por favor, senador. Calma. Vossa Excelência já foi vítima em CPI aqui neste Senado. Não fique querendo. Eu nunca fui vítima. Vossa Excelência ontem disse que não tinha nunca pago no seu governo. Eu não paguei em verba indenizatória. Não paguei. Levantei, paguei de pessoal. 398 milhões. De pessoal. Vossa Excelência quer trazer para esta comissão a disputa de 2022 no estado do Amazonas. Não faça isso, senador. Eduardo Braga tava pulando fora porque 2022 é logo ali, meu amigo. Pois é, gente, que sorte do Amazonas tendo esses dois cavalheiros na disputa para governar o estado. Quanta sorte. Mas antes da gente pular para o próximo dia, vamos ver a vergonha que o MBL passou, facilitando muito as nossas vidas, que estamos aqui todos os dias contando para vocês que terceira via é a esquerda de banho tomado. Todo mundo aqui lembra do Kim Catacoquinho chamando a gente de bolsopetista, certo? Pois é, meninos, só que foi o próprio Kim que subiu num palanque com Gleisi Hoffmann para anunciar o super pedido de biscoito. Não, pera, é super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Para isso, Kim não só pousou ao lado da Miss Pig, que tá jurando de pé junto que vai ser senadora. Ô, gente, agora falando sério, alguém dá um abraço nessa senhora? Sério? Por compaixão? Kim também pousou ao lado da deputada do PSOL e de ninguém mais, ninguém menos que o deputado do PT, cujo assessor foi pego com dinheiro na cueca, o nosso Capitão Cueca. Temos imagens? Temos imagens. Mas o bolsopetista é você quem mudou, foi você e você tem que confiar. E para celebrar a saída do armário do PSOL Kids, que enfim se revelou, teve post do próprio Lula dizendo o seguinte: parabéns, macaquinhos, dancem pro papai. Não, mentira, ele só deu parabéns pela união do MBL com o PT, que gerou o super pedido de impeachment. Só que eu ri mais ainda de imaginar a cara do PSOL Kids após o Auto Exposure, descobrindo que o Lira não vai acatar super pedido de impeachment porque só bater o pé e falar que quer não adianta. Mas você já ouviu aquele ditado, né? O que é uma mancha de sujeira para quem tá rolando na lama? E agora, de forma oficial, tucanos, traidores do PSL e o PSOL Kids querem se juntar à canhotada na rua contra o Bolsonaro. Ei, PSOL Kids, sobre o bolsopetismo, acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. E para encerrar a quarta-feira, contra o voto auditável, Barroso se reúne com líderes partidários. E segundo a matéria, Paulinho da Força tava lá de novo por videoconferência. Pois é, achar o cara para notificá-lo nada, né? Mas vem cá, seu Paulinho, vamos barrar esse voto transparente para a população, sim? Cola aqui. Mas o problema maior que eu vejo nisso tudo é que a Constituição diz de forma muito clara, de forma óbvia, que qualquer um consegue entender que é crime de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Tá lá, meu filho, mas talvez pro presidente do Senado, um ministro se reunir com 11 partidos políticos tem nada a ver com política. A gente tá todo mundo doido, velho, tá todo mundo vendo cabelo na cabeça do Alexandre de Moraes. Sim, galera, nós aqui que somos malucos da coisa toda. Apenas aceite. Só aceite. Quinta-feira, 1º de julho. Após uma manobra durante a noite, o convocado da CPI, o presidente da Precisa, que poderia de fato explicar todo esse negócio da Covaxin, foi desconvocado, dando lugar ao tal representante da Davat para falar sobre a denúncia da Folha de São Paulo. Assim, de supetão, porque eles são desses, né? Meu povo, grande erro. Eu sei que eu vivo falando pra vocês que a CPI mais parece sessão de circo. Todo
Todo dia eu tenho mais aflorado essa sensação. Mas, meu amigo, ninguém estava preparado para assistir o que aconteceu na sessão de quinta. Foi muito mais que um show. Foi aquele espetáculo que você sente que valeu a pena pagar o ingresso. Começamos com o Renan dizendo ao depoente que a Davat informou a eles que o único representante da empresa no Brasil seria o senhor Cristiano, não o depoente seu Dominguete. Então ele queria saber qual era o vínculo dele com a empresa. E o cara respondeu que ele era representante do Cristiano, ou seja, ele era representante do representante, para negociar 400 milhões de doses. Bizarro, bizarro. Mas fica mais estranho ainda. Senhor Luiz Paulo, porque com certeza Vossa Senhoria aqui vai saber que os apoiadores do governo e o próprio governo vão tentar desmoralizar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para que assim tenha um argumento para justificar tudo que aconteceu. Guarda bem esse vídeo e essas palavras do Humberto Bosta, porque o que vem em seguida é puro suco de entretenimento. Teria como declinar agora ou posteriormente quem foram esses parlamentares ou assessores? A informação que eu sei é inclusive com o áudio dele tentando negociar a vacina, a princípio o Ministério. Pode declinar o nome dele? Depois aqui que fez acusações contra o presidente da República. No caso... Sim, senhor, excelência. O Luiz Miranda procurou o senhor? Procurou a Davat, se não me engano, o Cristiano, inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacinas. Gente, vocês não têm noção. Após esse episódio, o caos foi implantado na CPI. E pá! O cara foi lá e colocou o áudio. E eu não vou repetir aqui porque eu acho que todo mundo já cansou de ouvir, né? Vamos pro pós. Antes, deixa eu só contextualizar o que disse seu Dominguete sobre esse áudio. O tal Cristiano teria mandado a ele um print de uma publicação do Luiz Miranda falando sobre a aquisição de picadinhas. Mandou o áudio em seguida, dando a entender que o Luiz Miranda estaria falando de picadinhas. E ainda comentou que o cara tava lá falando mal de compra de picadinha e ele mesmo tava fazendo o negócio. Esse é o contexto. Só que, povo, o Luiz Miranda tem muita sorte nessa vida porque ele tem os dois melhores advogados que ele nunca sonhou ter. Seu Omar Azia e seu Renan Calheiros. Os caras foram com tudo pra cima do depoente. O seu Omar dizendo que esse áudio seria retirado porque não valia de nada. Já o Renan tava dizendo que não tinha como saber se ele tava mesmo falando de picadinha. Gente, o negócio foi uma defesa tão apaixonada que o Omar Azia soltou essa pérola. Lá na nossa região, chapéu de otário é marreta. Só que aí o impensável aconteceu. Luiz Miranda invadiu a sessão e se dirigiu à mesa para cochichar algo no ouvido do Omar Azia e em seguida no ouvido do Renan Calheiros. Galera, quando é que ficou autorizado o investigado invadir a sessão e ir falar no ouvido do presidente e do relator da CPI, assim, na cara de todo mundo? E o mais legal é que enquanto o Luiz conversava com seu Omar, Renan Calheiros atacava a Polícia Federal e até o próprio Supremo. Indevidamente, levianamente, como aconteceu aqui, não é crível. É o novo advogado do deputado Luiz Miranda. Novo advogado. Não estou acusando a Polícia Federal. Acusou, Renan. Eu estou falando que a Polícia Federal, que é uma instituição respeitável, foi usada. Foi usada. Levantou. Tentaram usar o Supremo na semana passada. Levantou. E usaram ontem o Supremo. Levantou o tom quando viu aqui, protegidos dessa relatoria sendo acusados. Presidente, que é isso? A Precisa não estava Nós estamos tendo quantos depoentes? O senhor Maximiano não estava Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vamos prender, solicitar. Senhor presidente, nós temos o investigado conversando com o relator, presidente. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele não pode estar presente na sessão. O que é isso? Cadê? Tudo marcado, ele tudo combinado. Ele não está mais na sala, deputados. Acabou de sair da sala. Agora não é constrangimento não, né? Pelo amor de Deus. Mas vem cá, vocês lembram que um certo bosta falou que era pro depoente se preparar porque a base do governo ia tentar difamá-lo? Então, meu filho, o mundo não gira. Ele capota. Senhor presidente, com todo respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Com base em que o senhor fala isso? Tem que dar voz prisão a esse depoente. Com base em que o senhor fala isso? Vamos aqui
aqui à luz dos fatos. Quem jogou holofote na testemunha foi a Folha de São Paulo. Quem a convocou foi o senador Alessandro Vieira. Como seria possível aquela testemunha ter sido plantada? A não ser que o conta-rato estivesse insinuando que a Folha e o Alessandro são, na verdade, bolsonaristas, o que de fato agride muito a minha inteligência. Os caras sentiram, fiote, sentiram muito. Mas vamos às conclusões dos senadores sobre o que realmente aconteceu naquela sessão. O lado é com relação a essa Davat e as suas representações legais. Veja, eu venho da iniciativa privada e é muito, mas muito complicado compreender essa relação tão frágil que o depoente apresenta entre ele, esse Carlos Alberto. Não há relação contratual, não há contrato, não há delegação nenhuma dessa Davat. E esta Davat tentou aplicar no Canadá golpe similar. Portanto, nós precisamos requerer do FDA americano o cadastro com relação a esta farmacêutica. E o que a gente está percebendo em todo o Brasil, eu estou vendo agora aqui uma denúncia no consórcio Paraná, que nesse mesmo estilo, 398 municípios também devem ter sido enganados com essa política de pedir aos prefeitos um documento que compraria vacina, inclusive com a da Davat. A Davat, pelo que eu estou vendo aqui, ela aplicou golpe em todo o Brasil. Mas tivemos também Tasso Gereissati falando o que nós aqui da internet passamos toda quarta-feira, dizendo... Então, todo esse conjunto me faz crer que alguém estava tentando dar um golpe. Para mim isso é claro. Não sei se era o seu Domenguete, se era a Davat, se era o seu Cristiano, não dá para saber, mas está cada vez mais claro que isso tudo não existe, isso é um golpe. É cilada, Bino! Então, seu Tasso, nós avisamos. Mas voltemos aqui à denúncia da Folha, governo Bolsonaro, corrupção, blá blá blá. Agora veja o que diz o depoente. Com o governo. Excelência, não tive contato com ninguém do governo. Pois é. E agora eu vou contar pra vocês o que foi que eu entendi disso tudo. A Davat era uma empresa que estava vendendo o que não tinha, atrás de promessas de compra para ter algum poder de barganha, sabe-se lá onde. O Cristiano, representante da empresa no Brasil, tá ligado em todo esse paranauê, e o pobre coitado do seu Dominguete, que tá lá todo enrolado em dívida, achou que era um negócio verdadeiro e que salvaria sua vida financeira. O cara é um PM, pensa num perfil bom demais para servir de laranja. E eu tô afirmando isso... Não tô nada, isso aí foi só o que eu entendi. Olha a situação que a Folha meteu a CPI. Mas calma, meu povo, Cristiano foi convocado para prestar esclarecimentos para tentar salvar a reputação da CPI do hospício. E até lá, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Que fique a lição à própria CPI. Pastel de vento também quebra dente. Ha! Viu, seu Amarazia? Eu também sei fazer essas frases Dória. Enquanto isso, a CPI segue descendo ladeira abaixo, sem freio, e eu espero que ninguém segure eles lá no final. Mas algo de bom tinha que acontecer para salvar a quinta-feira dos canhotas. E foi aí que me aparece o ministro Xande dizendo: eu vou arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos do qual a gente não conseguiu achar nada. Beleza, se assosseguem. Mas eu vou abrir outro igualzinho, tá? Ha! Valendo! Assim, gente, foi exatamente isso que aconteceu. O crime? Subir uma tag contra o Nhonho e falar lá no Terça Livre pro povo subir também uma tag contra o Nhonho. Tipo, é sério, tá lá no processo. Ah, não, teve um outro crime também, que foi o deputado André Fernandes, que falou pro Alan que se tivesse manifestação ou qualquer outra coisa pra fazer, ele tava topando. Aí o Alan falou, cola aqui em casa. Sério, foi isso. E você sabe o que é o pior de tudo? É que os crimes que eles apontam são isso mesmo. É isso mesmo.
Mas para finalizar, enfim chegamos na sexta-feira, 2 de julho, onde ninguém mais fala absolutamente nada sobre corrupção no governo Bolsonaro, onde Ricardo Barros segue dizendo que quer ir na CPI para depor, mas sabe-se lá por que o Omar Aziz não quer convocá-lo. Teve também o presidente da Precisa enviando um vídeo que a CPI ignorou, onde ele desmente cabalmente a história dos irmãos Miranda. E a íntegra desse vídeo, que provavelmente vai repercutir na semana que vem, tá lá no meu Twitter. Corre lá que eles provaram com fatos que o Luiz Miranda, mais uma vez, mentiu. Tivemos também Rosa Weber obrigando a PGR a abrir investigações contra o Bolsonaro no caso da Covaxin. De novo, sem ouvir o Ricardo Barros e sem ouvir o presidente da Precisa. Você entende? Ela falou assim: e aí, PGR, vamos investigar isso aí ou não? Aí a PGR respondeu: então, dona Rosa, nós temos que esperar a CPI terminar de ouvir todo mundo pra gente poder ver o que aconteceu. Aí a dona Rosa respondeu: tá, meu filho, não ligo, manda abrir essa bagaça porque quem manda em tudo sou eu. Em livre adaptação. Vocês entenderam? O STF obrigou a PGR a investigar o presidente num processo que nem ouviu as testemunhas. Mas que bom que nós temos um Estado democrático de direito, né? Ai, que alívio. E a sexta, onde o Rui Costa, governador da Bahia, tentou impedir a todo custo uma motociata a favor do presidente. E que, devido ao respeito e admiração que o povo baiano tem pro seu governador, aconteceu mesmo assim. Galera, presta atenção. Sem voto auditável, onde nós podemos conferir que a pessoa que nós votamos é aquela mesma que a urna registrou, eu não tenho fé nenhuma em 2022. Ou a gente se mobiliza, ou eles vão nos imobilizar. Lembra? Todo poder emana do povo. E agora eu quero saber de você. O que nós vamos fazer? É sério, coleguinha, eu tô fazendo uma pergunta séria, isso não é retórico. O que nós vamos fazer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!